Boa noite, igreja. É uma alegria estarmos mais uma vez na presença do Senhor para cultuarmos a Ele. Nós somos alegres porque nós somos um povo de Deus e nós somos filhos de Deus. E que o Senhor possa falar ao seu coração nessa noite e que cada cântico, cada palavra expressada possa glorificar ao nosso Deus nessa noite. Nós vamos orar pedindo a presença de Deus, a graça de Deus sobre a nossa vida. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela Tua presença no meio de nós. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque nós não merecemos estar diante da presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Mas o Senhor, ó Deus, com tão grande amor, deu Teu Filho único para nos salvar, nos libertar da escravidão do pecado e nos fazer filhos de Deus. Nós temos liberdade de chegar até o trono da graça do Senhor e falar contigo. Louvamos ao Teu nome, bendizemos ao Teu nome para todo sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus fale ao seu coração. Nós vamos cantar uma música lindíssima, que chama Para Sempre, e é assim que nós estaremos na presença de Deus, aqueles que entregam o seu coração ao Senhor Jesus, estaremos para sempre na presença dEle. Vencerá, teu
aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia.
quero agradecer a Deus, agradecer pela sua vida, agradecer pela sua família, agradecer pela oportunidade de estarmos juntos em culto ao nosso Deus, nesta celebração. Também parabenizar você pela sábia atitude de estar diante de Deus para celebrar a Ele, para prestar esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quero agradecer a você que tem se colocado à disposição de Deus para o serviço, com seus dons, com seus talentos, e a cada membro desta igreja, cada congregado, cada visitante, cada pessoa que tem contribuído para o reino de Deus, com os dízimos, com as ofertas, os missionários que estão pregando o Evangelho no estado de Minas Gerais, no Brasil e no mundo, são sustentados pela sua oração e com o dízimo e a oferta que você entrega. Aqueles que vêm aqui no templo entregar e aqueles que depositam também na conta da igreja. Se você quer saber como contribuir financeiramente, aí no cantinho da sua tela tem um QR Code, você pode captá-lo e você pode, aí tem um tutorial, orientando como você pode contribuir para que a obra do Senhor aconteça neste lugar, para que pessoas sejam assistidas em todas as áreas, em todas as áreas que precisam, como alimento, cestas básicas que temos distribuído, pessoas que estão passando dificuldade financeira, que a igreja tem ajudado, e o dízimo oferta tem esse propósito de sustentar a obra de Deus no seu contexto amplo. E eu quero orar ao Senhor, agradecer pelo louvor, pela adoração, mas também pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor mesmo tem dado aos teus servos e servas a sensibilidade, a visão para com a tua obra. Todos que têm contribuído, Pai, com seus dons, com seus talentos, mas também com os recursos financeiros. Peço em nome de Jesus, por aquelas pessoas que, mesmo tendo a vontade, o propósito, passam por um momento de dificuldade, desemprego, queda na sua receita, a empresa faturando menos. E eu peço ao Senhor que ajude, meu Pai, que abençoe, que o Senhor abra portas, que a bênção da prosperidade aconteça sobre o teu povo e que todos tenhamos a alegria de contribuir para o avanço da pregação do Evangelho, para assistência àqueles que necessitam. Muito obrigado por todas as pessoas que estão cultuando ao Senhor nesse momento e aqueles que acessarão esse conteúdo no futuro. Muito obrigado, Pai, por esse dia especial, dia do pastor Batista, dia dos pastores. Obrigado pelas homenagens, pelo carinho já demonstrado pela tua igreja para com os pastores. Obrigado por todos que têm demonstrado simpatia e carinho, acato para com os pastores que o Senhor tem levantado. Obrigado por aqueles que estão nos seminários, nas faculdades, se preparando para o ministério, em atendimento ao chamado à santa vocação. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queremos pensar com você, nesse dia do pastor, acerca do pastor como ministro de Deus. Mas eu quero também saudar aos pastores deste ministério da primeira Igreja Batista do bairro Eldorado, ao pastor Luiz Felipe Gonçalves, nosso jovem pastor, um dos mais jovens do nosso estado. É o pastor que trabalha diretamente conosco, sustentado de tempo integral por esta igreja, ministrando
para os nossos adolescentes, os nossos jovens, e auxiliando o pastor em outras áreas da igreja. Pastor Luiz, com cerca de quase um ano de ministério, mas como líder já há bastante tempo, como estagiário desta igreja, nosso abraço, Deus te abençoe. Também quero saudar o pastor Jeremias Firmino, da nossa congregação no bairro Funcionários. Saudar o pastor Uzias Avelino, o primeiro pastor desta igreja, o primeiro pastor efetivo desta igreja, e que a pastoreou por 15 anos. Deus te abençoe, pastor Uzias. Deus abençoe, irmã Ruth. Irmã Ruth, até hoje estava hospitalizada e já recebeu alta. Que Deus te abençoe, irmã Ruth. Quero saudar também ao pastor Ribamar, membro desta igreja. E saudar aos cerca de 1.130 pastores do estado de Minas Gerais. Por quê? Esse número muda diariamente, constantemente. E os cerca de 13.300 pastores batistas do Brasil. Que o Senhor a todos abençoe, com suas respectivas famílias e com as igrejas, com as ovelhas que Deus lhes confiou. Aos pastores executivos, aqueles que estão à frente das nossas convenções, de organismos das nossas convenções, de seminários, de escolas, de colégios, aos pastores que estão servindo nas associações como coordenadores, como presidentes e outras áreas, que a todos o Senhor abençoe. O pastor como ministro de Deus. O texto para este momento é a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo a partir do 1. E você pode acompanhar essa leitura conosco. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu vou ler na versão da NVI, Nova Versão Internacional. Acompanhe. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Que Deus abençoe esta palavra nos nossos corações. A partir desse momento, queremos que você esteja com sua mente totalmente focada na palavra de Deus. O Senhor Deus constituiu líderes. Todo grupo necessita de uma liderança, seja ele qual for. O professor é um líder na sua sala de aula. O bairro, a rua tem o seu líder comunitário. E há aqueles líderes reconhecidos estatutariamente, aqueles líderes reconhecidos pela nossa Constituição, os poderes constituídos como nosso prefeito, governador, nosso presidente. E na igreja do Senhor, o povo de Deus é um povo constituído de líderes, grupos liderados por pessoas que Deus escolheu, pastores.
Quando pensamos em pastor, é importante frisar ou compreender que há aquele pastor vocacionado, aquele pastor com um chamado específico de Deus para cuidar do povo de Deus, do rebanho de Deus. Esse pastor se prepara. No nosso contexto hoje, existem as faculdades, os seminários que preparam esse pastor, um curso de 5 anos, 4 anos, é um curso de nível superior, alguns reconhecidos pelo MEC ou não, mas isso não tira a sua importância. Um curso de altíssimo nível, com muita leitura, 2.500 horas, 3.000 horas ou mais. Alguns ainda estendem por pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, ou seja, mestrado, doutorado. E são pessoas preparadas, que se preparam para ensinar, porque foram vocacionados por Deus. Existem também a visão do pastor como um líder de um modo geral. O sentido amplo de pastor é líder. Aquele que lidera, exerce um pastoreio. Um professor de escola bíblica dominical, um líder de célula, um líder de pequeno grupo, também é compreendido como pastor. Hoje, o dia do pastor, quando se refere esse dia do pastor, é esse pastor, ministro de Deus sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Ele foi consagrado por Deus, reconhecido pela igreja, ordenado e exerce o ministério. Reconhecido também pela sociedade e pelo poder público. O pastor, como designado por Deus para liderar o seu povo, Deus é o supremo pastor. O Senhor Jesus é o supremo pastor que cuida do pastor, que cuida de todos nós, que cuida também da sua igreja. O pastor está sobre a igreja, está sob o pastoreio do supremo pastor, a quem vai prestar contas, porque o rebanho, as ovelhas, são do Senhor. E o pastor físico, humano, ele é um servo, ele é um mordomo, e ele trabalha para o supremo pastor. Os santos propósitos de Deus foram conduzidos ao longo da história por pastores ou líderes, como patriarcas, como profetas, sacerdotes, reis, e por fim, Deus enviou o Filho, Jesus Cristo, como supremo pastor, como a promessa, como o cumprimento das promessas de Deus, de um pastor que viria, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e que deu a vida por nós, para remir os nossos pecados. O pastor, como ministro de Deus, cuida dos seus discípulos, ou seja, dos discípulos de Deus. E feliz, muito feliz, é aquele que tem um pastor. Feliz é aquele que se quebranta diante do Senhor Jesus, que se converte a Ele e está debaixo da autoridade de um pastor que Ele preparou e designou para abençoar a sua vida e abençoar a sua família. O versículo 1, a parte A, portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês. Na Bíblia, presbítero, ancião, líder, pastor, refere-se à mesma pessoa, a pessoa consagrada, ordenada e com a responsabilidade, com o privilégio e a responsabilidade de ministrar sobre o povo de Deus. Aquele que tem ofício de ministro para cuidar do povo de Deus. Pedro fala a esses pastores, sendo ele mesmo um pastor. E o apóstolo Pedro, ele ouviu do próprio Senhor Jesus quando aqui esteve, como Deus homem, conviveu com o Senhor Jesus. E ele fala, ele aconselha
aos pastores na qualidade de pastor, na qualidade de presbítero. Ele escreve a sua carta para judeus dispersos, ou seja, os judeus da diáspora estavam dispersos, pelo menos por 5 províncias romanas, que hoje é uma área reconhecida como a Turquia. Pessoas que passavam por grandes tribulações, grandes perseguições, e Pedro escreve a sua carta para alentar, ou seja, uma carta pastoral, para pastorear aquele povo, alentá-los com relação ao sofrimento, apontando que Jesus sofreu por nós e que sofrer por Jesus, pelo testemunho de Jesus, é uma honra, não deve desanimar, ninguém deveria desanimar, mas se alegrar por sofrer por Jesus quando tiver de sofrer, quando isso for necessário, e permanecer fiel ao Senhor. Pedro ouviu do próprio Senhor Jesus, à margem do mar da Galileia, assim, João capítulo 21, versículo 15, Pedro, tu me amas? Pedro respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus, apacenta os meus cordeirinhos. Por 3 vezes, Jesus inquiriu a Pedro assim, apacenta os meus cordeirinhos. É assim que o Senhor Jesus olha para você. Assim que o Senhor Jesus olha para as pessoas convertidas, que já se tornaram discípulos de Jesus. Discípulo não é somente aqueles de 2000 anos atrás, é todo aquele que se converte ao Senhor Jesus. Discípulo significa pupilo, aluno, aprendiz, ou seja, aquele que tem o Senhor Jesus como seu Salvador, como seu Mestre e Senhor, e aceita o pastoreio daquele a quem o Senhor constituiu para ser a voz da autoridade sobre a sua vida e sobre a sua família, autoridade espiritual. O pastor como ministro de Deus e exemplo para o seu rebanho. O pastor cuida do rebanho do Supremo Pastor. Deus é o dono do rebanho. Foi o Senhor Jesus quem deu a sua vida para nos resgatar. Deu a sua vida para nos salvar. E esses discípulos, esse grande povo de Deus, precisa de cuidado, precisa de exortação, precisa de exortação na palavra, com base na palavra. E o pastor, ele tem a missão de pregar a palavra. Hoje pela manhã, nós ouvimos aqui o seminarista, irmão Clemilson, falando acerca da autoridade da palavra de Deus. A palavra que Deus coloca na boca do pastor para ministrar sobre o seu povo. E o pastor, ele tem autoridade quando ministra a palavra de Deus. E o versículo 2, a parte B. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Ou seja, olhem para o rebanho, olhem por ele, pelo rebanho, para o rebanho do Senhor, do modo de Deus, não por obrigação, não obrigado, sentindo peso, mas de uma forma prazerosa, de uma forma alegre, entusiasmada e entusiasmante. O pastor é o ministrador de entusiasmo, mesmo em meio à crise e sofrimento. Naquele tempo, o apóstolo Pedro ministrava em meio a muita dor. Nesse tempo, estamos ministrando em meio a muita dor, de um modo diferente. Naquela época, perseguição oficial para com os servos do Senhor. Muitos tinham que sair, abandonar as suas casas, os seus pertences, o seu patrimônio,
e fugir. O sofrimento hoje é uma pandemia mundial que tem trazido muita dor, muitas lágrimas. Deus está olhando por nós como supremo pastor, para que o pastor dessa geração seja a voz da esperança, a voz do consolo para tantas famílias que estão com os olhos umedecidos. Tantas famílias que estão sem esperança e sem paz. O pastor, com a autoridade da palavra de Deus, revestido do Espírito Santo, é essa voz, juntamente com a igreja do Senhor, para levar a mensagem de esperança. A autoridade de um líder é reconhecida quando é visível no seu exemplo. Um pensamento que eu achei muito interessante e copiei. Jesus foi admirado, muito admirado, pelos seus ensinos, porque ele ensinava com autoridade, como tendo autoridade, e não como escribas e fariseus que usavam da lei, ou suposta lei, tradição e costumes, para imprimir peso espiritual sobre o povo. O Senhor Jesus veio para nos libertar. O Evangelho não é um peso. Jesus diz que o meu fardo é leve, é suave. Que tipo de liderança você exerce? Você tem exercido? Você que é um líder na sua casa, você que administra a sua casa, você pai, mãe, você que exerce uma liderança no seu trabalho, você que exerce uma liderança na igreja do Senhor, uma liderança comunitária, como síndico do seu prédio, do seu condomínio, que tipo de liderança você tem exercido? Peça a Deus sabedoria para ser um líder segundo o coração de Deus. O pastor, como ministro de Deus, tem a visão da eternidade. Versículo 4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Um dia esse Supremo Pastor vai se manifestar. O Senhor Jesus virá e das nuvens mandará os seus anjos, diz a Bíblia, para recolher os seus. E a sua igreja, todos os discípulos do Senhor, subirão para encontrar com Ele nos ares, e os nossos corpos serão transformados. Receberemos um corpo glorificado para estar com o Senhor, convivendo com a essência da sua glória por toda a eternidade. Quando esse dia chegar, vocês receberão, diz a palavra, a imperecível coroa da glória. Você, discípulo do Senhor Jesus, receberá o prêmio da santa vocação. O ministro de Deus e aqueles sobre os quais ele ministra receberão esta inacessível, imperecível, eterna coroa da glória. Sofrer por um tempo, sofrer perseguições pelo Evangelho, todo tipo de sofrimento que essa terra nos impõe, como esta pandemia. O sofrimento é temporário. As bênçãos de Deus são eternas. Começam aqui. Ele nos dá forças, mesmo em meio a lágrimas, em meio ao sofrimento, para glorificarmos o seu nome. E vai chegar o dia em que estaremos eternamente com o Senhor. Para alguns, irão antes a morte, eles irão para os braços do Senhor. E aqueles que ficarão, subirão com Ele no dia
da sua vinda. Nós não sabemos esse dia, se vai acontecer hoje ou quando vai acontecer, mas precisamos estar preparados. Um comentário que adaptei de um texto do teólogo pastor Irlande Azevedo, que diz assim: o pastor há de atuar de modo a responder a seu desafio espiritual e ético por meio da sua pregação e do seu ensino. A pregação e ensino há de ser relevantes, há de ser centrados em Jesus Cristo como Salvador e Senhor e sua palavra. Jesus é o centro da vida espiritual e moral. O pastor é ministro de Deus para cuidar do seu rebanho. Você já pertence ao rebanho de Deus? Você já se converteu ao Senhor Jesus? E concluindo, é uma bênção pertencer ao rebanho do Senhor. Aos 14 anos de idade, ainda um adolescente, eu tomei essa decisão. Me converti ao Senhor Jesus, Ele entrou no meu coração, me perdoou e me salvou, e Ele me chamou para o ministério. Eu estou aqui pregando o Evangelho, ministrando sobre a sua vida, e eu quero dizer para você que se você entregar hoje a sua vida ao Senhor Jesus, Ele vai lhe abençoar. Ele vai lhe dar um ministério, um serviço na obra dEle. Ele vai todos os dias estar com você, lhe fortalecendo, lhe ensinando como ser uma pessoa útil na sociedade. Ele vai te ensinar a amar a Ele mesmo, amar ao Senhor de todo o seu coração, e vai lhe ensinar a amar o seu próximo, mas do modo dele, do modo como Ele quer. Ele vai transformar a sua vida e escrever o seu nome no livro da vida, e o dia que Ele vier a essa terra, que Ele voltar a essa terra, você subirá com Ele, juntamente com os milhões e bilhões de discípulos em todo o mundo que clamam pelo seu nome, que o adoram em espírito e em verdade. Ele constituiu pastores como ministros para abençoar você, a sua família, para interceder por você na sua dificuldade, para se alegrar com você nas suas vitórias, para caminhar com você, ensinando-lhe a palavra do Senhor, exortando você a olhar para o Senhor Jesus como autor e consumador da nossa fé. Hoje, você pode tomar a feliz decisão de convidar o Supremo Pastor para entrar no seu coração, lhe perdoar e lhe salvar. Jesus deseja muito ser o seu pastor, se você o convidar. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Você quer agora abrir o seu coração e receber Jesus na sua vida e na sua casa? Eu quero orar, e se você agora tem tomado essa decisão, faça contato conosco, 31 3351 0707. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, e eu quero ter o prazer de orar por você, pela sua família. Se você quer a nossa intercessão e o nosso cuidado pastoral, faça contato e nós queremos interagir com você. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esta pessoa que agora
recebe o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Eu peço, Pai, que o Senhor, meu Deus, escreva o seu nome no livro da vida, Pai. Que o Senhor lhe perdoe de todos os pecados. Pai querido, obrigado, porque agora eu posso chamar esta pessoa de meu irmão de fé, de ovelha que o Senhor me dá, que o Senhor nos dá para cuidar, como ovelha do Senhor, da qual prestaremos contas. Deus Todo-Poderoso, eu quero pedir ao Senhor por esta família, estas vidas, ó Pai, que estão agora recebendo a Tua palavra. Ó Deus, a Tua palavra diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus querido, não permita que falte a Tua graça e a Tua presença sobre esta família, sobre estas vidas. Aquela vida, Pai, que está no CTI de um hospital. Que o Senhor, Pai, não deixe faltar a Tua graça e a Tua presença sobre esta vida. E realize, Pai, o milagre da cura, o milagre da paz, o milagre do consolo. Abençoe, Pai, os médicos e a estrutura hospitalar. Ó Deus, seu pastor, das pessoas que estão lutando pela saúde. Seu pastor, meu Pai, aquele pastor que cura, que conforta, que zela. Cuide, Pai. Abençoe, Jesus. Deus querido, eu peço a bênção do Senhor para todas as famílias. Eu peço a bênção do Senhor para todos os membros desta igreja, para todos os congregados, todos, ó Pai, que estão acessando agora esse conteúdo, que estão conectados conosco e aqueles que no futuro, Pai, ouvirão esta mensagem. Eu peço a bênção do Senhor de um modo muito especial, meu Pai, para aquelas famílias, ó Deus, que recebem a Tua palavra. Que o Senhor multiplique nos seus corações o amor para com o Senhor mesmo e para com a Tua palavra. Eu peço a bênção do Senhor para os pastores, ó Deus, que estão ministrando para as suas igrejas, que estão ministrando nas instituições, mas eu quero pedir também por aqueles que estão aposentados, alguns deles enfermos. E eu quero pedir, ó Deus, por aquelas famílias de pastores que estão enlutadas, os pastores que o Senhor recolheu para a Tua glória. Quero pedir a bênção do Senhor, meu Pai. Deus querido, muito obrigado pela bênção do culto que nós prestamos ao Senhor. Obrigado pelos músicos. Obrigado por todos que estão participando do culto, nas transmissões, na operação do som, fazendo com que o Teu recado, a Tua mensagem, chegue até os confins da terra. Obrigado por esta hora e por estas bênçãos, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor incline a face dele sobre vós e que o Senhor vos dê a paz. Até o nosso próximo encontro, que Deus vos abençoe, e com a música este culto estará encerrado. Fiquem com Deus.
quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus.